Catequista, é com muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui para a gente poder fazer essa caminhada, essa breve reflexão sobre o catecismo. E só para fazer uma recapitulação daquilo que nós já ouvimos, né? Nós estamos aí meditando sobre o creio, né? Vimos, né, o creio dividido em 3 partes, né? Creio em Deus Pai, nós já refletimos um pouco, e adentramos, né, falando sobre creio em Jesus Cristo. E hoje, de modo especial, vamos falar, né, da concepção de Jesus, né, Maria que acolhe Jesus, sempre virgem, de alguns mistérios da vida de Jesus, principalmente da sua infância, né, no que se refere a isso, né, hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre isso, daquilo que fala no Catecismo. Mas antes de adentrarmos nesse nosso tema, vamos ouvir uma música para alegrar o nosso coração. Sinto sua presença em todos os lugares, está sempre perto de mim. Em minhas escolhas, vens me iluminar. Como posso te deixar, se mesmo quando eu erro, vens me amar e me ajudas a acertar, em tua direção caminhar. Como seria a minha vida se as tuas mãos não estivessem sobre mim? Como seriam os meus sonhos se o teu Espírito não habitasse em mim? É no teu coração, Sagrado Coração, coração, Sagrado Coração. Depois de ouvir essa música, né, caro catequista, vamos conversar um pouquinho, né, sobre as belezas que o catecismo traz para nós, né, sobre a concepção de Jesus. Lá no nosso creio diz o seguinte: concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. E o que quer dizer isso, né? Isso tudo para nós que está ali no creio, o que essas poucas palavras querem trazer de riqueza para todos nós, e para o nosso aprofundamento, para o nosso conhecimento. E é isso que nós gostaríamos de conversar um pouquinho, né, hoje. Então, a Anunciação a Maria inaugura a plenitude dos tempos. Quando o anjo, então, vai até Maria, a plenitude dos tempos, ou seja, todo aquele projeto que Deus tinha, né, para com a humanidade, chegou ao seu máximo, porque o anjo, então, anunciou que o seu filho nasceria. É o cumprimento das promessas e das preparações. Então, tudo aquilo que Deus tinha prometido, preparado, na Anunciação se realiza. A missão do Espírito Santo está sempre conjugada e ordenada à do Filho. Então, tudo aquilo que o Espírito Santo realiza, tudo aquilo que ele busca fazer, está profundamente unido, né, ao Filho, a Jesus. O Espírito Santo é enviado para santificar o seio da Virgem Maria e fecundá-la divinamente. Ele, que é o Senhor, que dá vida. Então, a grande missão do Espírito Santo no seio de Maria é santificar o seu seio para receber Jesus, para acolher, né, o Filho de Deus. Essa missão que o Espírito Santo realiza. E Jesus nasce, né, da Virgem Maria. Maria, ela foi
escolhida por quê? Por que Maria? Ela foi predestinada a quê? Né? Como que ela foi escolhida? Né? E é bom podermos conversar sobre isso. Deus enviou seu Filho, mas para formar-lhe um corpo, quis a livre cooperação de uma criatura. Deus poderia ter feito Jesus nascer do nada, mas Deus quis precisar do ser humano, de uma criatura sua. Ele quis precisar. Por isso, desde toda a eternidade, Deus escolheu para ser a mãe de seu Filho, uma filha de Israel. Então, desde toda a eternidade. Por que desde toda a eternidade, gente? Deus não faz nada pelo meio, né? Deus não faz nada pelo meio. Tudo aquilo que Deus realiza, já realiza desde toda a eternidade, né? Porque em Deus não existe princípio nem fim, é um eterno presente. Então, desde toda a eternidade, uma filha de Israel já foi predestinada, foi escolhida para ser a mãe de seu filho. Uma jovem judia de Nazaré da Galileia. E como nós sabemos, de nome Maria, ela foi escolhida. Ao longo de toda a antiga aliança, a missão de Maria foi preparada pela missão das santas mulheres. Né? E nós vemos, né, ao longo da história, né, quantas mulheres elas aparecem na história de Israel. Desde Eva, que infelizmente não foi obediente ao projeto de Deus, não foi obediente, mas desde Eva a gente percebe assim, essas mulheres que foram escolhidas, elas são prefigurações de Maria. Podemos citar Sara, podemos citar Ana, a mãe de Samuel, que pega o seu filho e leva para o templo, Débora, Ruth, Judite, Esther, né, a rainha que salvou o seu povo, né, e tantas outras mulheres, né, que prefiguram o surgimento de Maria, né, poderíamos dizer, né, a mulher das mulheres, poderíamos dizer assim. Para ser a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos de tamanha função. Né? Para ser a mãe de Jesus, Maria não poderia ser qualquer pessoa. Ela foi enriquecida com os dons. Ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria, cumulada da graça por Deus, foi redimida desde a concepção. Então a Igreja acredita, né, desde o início dos séculos, a Igreja acredita, desde sua origem, que Maria ela foi redimida, ela foi preservada, né, de todo o pecado, de tudo aquilo que pudesse atrapalhar o nascimento do Filho de Deus. É isso que confessa o dogma da Imaculada Conceição, né? Imaculada, ou seja, nasceu sem pecado. Esse dogma foi proclamado em 1854 por Pio IX. Então, Pio IX, em 1854, ele já declara Maria imaculada, né? Imaculada, nascida sem o pecado. Esta santidade, a santidade de Maria, resplandecente, absolutamente única. Nenhum ser humano nasceu dessa forma, sem o pecado. Apenas Maria, da qual Maria é enriquecida desde o primeiro instante de sua conceição, que lhe vem inteiramente de Cristo. Não podemos esquecer disso, né, querido catequista? Porque às vezes nós achamos que todas as graças e bênçãos de Maria é por seus méritos. Nunca. Todas as graças que Maria recebeu, a sua conceição sem pecado, todas as graças que ela recebe é devido ao fruto do seu ventre. Não é? Bendito é o fruto do seu ventre, já declarava Isabel para Maria. Por quê? Porque o Filho de Deus estava no seu seio. Então tudo aquilo que Maria tem de graças é por causa de Jesus. Não podemos esquecer disso. Em vista dos méritos de seu Filho, foi redimida de um modo mais sublime. Então, por causa de Jesus, ela foi redimida de um modo mais sublime. Pela graça de Deus, Maria permaneceu pura de todo o pecado pessoal ao longo de toda a sua vida. Tá, querido catequista? Então, repito, pela graça de Deus, Maria permaneceu pura de todo o pecado pessoal ao longo de toda a sua vida. Pela graça de Deus.
Então Maria, ela recebe essas graças por ter dito sim, por ter aceitado. Então, ao anúncio de que Maria seria a mãe de Jesus, ela respondeu com a obediência da fé. Ela aceitou, certa de que nada é impossível a Deus. E por causa desse seu sim, por causa de ter aceitado essa promessa, esse presente de Deus, como vimos, ela foi concebida sem pecado e preservada de todo o pecado pessoal até o fim de sua vida. Maria é denominada no Evangelho a mãe de Jesus. Maria é aclamada sob o impulso do Espírito Santo desde antes do nascimento de seu filho, como a mãe do seu Senhor. Não é? Já rezava lá, Lucas já proclama isso, né? Maria, mãe do seu Senhor. A igreja confessa que Maria é verdadeiramente a mãe de Deus. Tá certo, querido catequista? Isso é um dogma nosso. Maria é a mãe de Deus. Tem a palavra bonita, né, em grego, chamada Theotokos, a mãe de Deus. E a igreja acredita e defende essa verdade, né, que Maria é a mãe de Deus. Desde as primeiras formulações da fé, a igreja confessou que Jesus foi concebido exclusivamente pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Isso quer dizer o quê? Sem ação de homem. Né? Jesus foi concebido pelo Espírito Santo sem o sêmen masculino. Jesus é concebido no seio de Maria por obra e graça do Espírito Santo. Desde as primeiras formulações da fé, a igreja defende isso. Os relatos evangélicos entendem a conceição virginal como uma obra divina que ultrapassa toda compreensão e possibilidades humanas. Então a igreja defende desde o seu início que Maria ela permaneceu virgem antes do nascimento de Jesus e depois do nascimento de Jesus. O aprofundamento de sua fé na maternidade virginal levou a igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria. É por isso que rezamos, querido catequista, Maria sempre virgem. Mesmo no parto do Filho de Deus feito homem, mesmo no seu parto, Maria permanece virgem. A liturgia da igreja celebra Maria como a eipartenos, outra palavra grega, né? E é muito bonita, a eipartenos, que quer dizer sempre virgem. Então, desde o início a igreja celebra, nem vive Maria sempre virgem. A virgindade de Maria manifesta a iniciativa absoluta de Deus na encarnação. Jesus tem um só Pai, que é Deus. Então, a virgindade de Maria mostra isso para nós, que o Pai de Jesus é Deus. José é o pai legal de Jesus, né? O pai adotivo. Mas o Pai de Jesus é o próprio Deus, pela ação do Espírito Santo. Jesus, o novo Adão, inaugura por sua concepção virginal o novo nascimento dos filhos da adoção no Espírito Santo pela fé. Assim como Adão surge, né, da terra, Jesus nasce pela ação do próprio Deus no seio de Maria. É o novo Adão. Maria é virgem porque sua virgindade é o sinal de sua fé. Absolutamente livre de qualquer dúvida. Então, a virgindade é o sinal da fé de Maria e de sua doação sem reserva à vontade de Deus. Maria se doa completamente, se doa por inteira. Muda todo o seu projeto para dar o seu sim a Deus. É sua fé que lhe concede tornar-se a mãe do Salvador. Maria é mais bem-aventurada recebendo a fé de Cristo do que concebendo a carne de Cristo. Então, Maria é muito mais bendita por acreditar, por se fazer serva e discípulo de Cristo, por tê-la acolhido no seu seio. Porque além de ter acolhido Jesus no seu seio, ela se fez serva, se fez discípula. E isso é muito mais gratificante para ela. Mas para poder retratar e mostrar isso para nós, vamos ouvir um pouquinho, né, da palavra de Deus, onde mostra, né, o nascimento de Jesus. E depois nós voltamos com mais algumas reflexões sobre a infância de Jesus. Vamos cantar aclamando o Evangelho.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor lhe falou pelos profetas. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado. Recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido catequista, eu fiz questão de usar este evangelho mostrando aquilo que nós havíamos dito, né? Maria que foi concebida sem pecado e que Jesus nasce, né, sem ação de homem, apenas o Espírito Santo. E Maria permanece virgem. E nós vamos agora, depois de podermos fazer essa caminhada, vamos conversar um pouquinho, brevemente, sobre um pouco assim da vida de Jesus, né? Como nós sabemos, pouco se fala, né? Pouco se tem da infância, da adolescência, da juventude de Jesus. E o porquê isso, gente? Porque, na verdade, assim, e o catecismo deixa isso muito claro para nós, né? Porque toda a vida de Jesus é um mistério. E nós vamos, para poder compreender Jesus, né? Nós temos que olhar o seu nascimento e esse nascimento que aponta para a cruz, né? Para a sua entrega, para a Páscoa. Então, todo o mistério de Jesus, não se falando da sua vida, né, enquanto caminhava conosco, porque para poder entender essa vida de Jesus, nós temos que ter o grande discernimento de perceber, de entender e de viver o seu nascimento, que aponta para a sua Páscoa. Né? E esse mistério da vida de Jesus aponta isso para nós. Então, toda a vida de Jesus, toda a vida de Cristo é um mistério. Né? O que foi escrito nos Evangelhos foi para que nós possamos acreditar em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, e para que acreditando nele, né, nós tenhamos vida no nome dele. Ou seja, é a fé em Jesus que nos salva, e que tudo aquilo que foi colocado nos Evangelhos é para que nós possamos acreditar nele. Os Evangelhos foram escritos por homens que estiveram entre os primeiros a ter fé, e que queriam compartilhá-la com os outros. Então, aqueles que deixaram escrito foram aqueles primeiros que começaram a acreditar em Jesus. E nos escreveram para que nós pudéssemos acreditar. E a preocupação deles era isso, né? Para que nós pudéssemos acreditar em Jesus, falando do seu nascimento, da sua encarnação, essa encarnação que aponta para a sua Páscoa. Em toda a vida de Cristo, né, desde o início até a sua entrega total, ela procura revelar o Pai para nós, né? As suas palavras, os seus atos, o seu silêncio, o seu sofrimento, tudo na busca de nos revelar o Pai. A tal ponto que Jesus fala para os seus discípulos, né? Quem me vê o Pai. Então a vida de Jesus, ela procura revelar o Pai. E a vida de Jesus também é todo um mistério de redenção. Porque Jesus, ele pelo seu sangue na cruz, veio para nos redimir, nos libertar do pecado. Né? Então, esse mistério, né, essa ação de Jesus de se doar, é para nos redimir, nos retirar, né, daquela vida perdida, vamos dizer assim, né, caro catequista, para poder nos elevar até o céu.
E toda a vida de Jesus também é um mistério de recapitulação. Por quê? Tudo que Jesus fez, disse, sofreu, tinha por meta restabelecer o homem decaído em sua vocação primeira. Então Jesus, o que Jesus faz? Com a sua vida, com o mistério da sua vida, ele resume, né? Tudo aquilo que nós tínhamos vivido, resume nessa sua vida, nesse seu jeito de ser. Então, toda a riqueza de Cristo é destinada a cada homem e constitui o bem de cada um. Né? Então tudo aquilo que Jesus viveu é destinado a todos nós, né? E constitui o bem para todos nós. Cristo não viveu sua vida para si mesmo, mas para nós, desde a sua encarnação. Jesus, né, cara, se podemos ver isso no Evangelho, ele nunca fez um milagre para si, só para nós, porque ele veio se doar, ele veio se entregar a todos nós. E é maravilhoso quando a gente percebe isso, né? Esse Jesus que se fez servo, veio para servir a todos nós. Mas para que isso acontecesse, né? E vamos poder fazer essa breve caminhada, né? Houve uma preparação, né? Então Jesus não veio do nada. Houve uma preparação, né? Ele se encarnou, né? Ele caminhou, né? No meio de nós. Então, como que foi essa preparação? Primeiro, né? Vamos dizer, no auge dos tempos, né? Como vimos no início da nossa formação, Deus preparou João, né? João Batista, que é o precursor, né? Aquele que veio para preparar os caminhos de Jesus. Qual que era a missão dele? Precedendo a Jesus, com o espírito e o poder de Elias, dar-lhe testemunho de sua pregação, seu batismo de conversão e finalmente seu martírio. Ao celebrar cada ano, né, a liturgia do Advento, a igreja atualiza esta espera do Messias, comungando com a longa preparação da primeira vinda do Salvador. Os fiéis renovam ardente desejo de sua segunda vinda. Então, todo ano, quando nós chegamos no Advento, nós nos preparando para celebrar o Natal, mas não podemos esquecer que o Advento ele nos relembra do Natal, mas já nos lança o olhar para a promessa que Jesus fez, que ele um dia voltaria. Né? Nós não podemos esquecer disso. Jesus nasceu na humildade de um estábulo, em uma família pobre. Então Jesus se fez um de nós. Então João prepara o caminho de Jesus. Jesus se fez presente, simples, humilde, numa família pobre, num estábulo, sem glória, sem honra, para poder nos conquistar por amor, não pelo poder. Quais os mistérios da infância de Jesus? Né? O que é que nós temos assim? Os acontecimentos na vida de Jesus, né? Que às vezes nós não percebemos e não notamos, né? E temos lá, né, o nascimento de Jesus. Ele nasce ali no estábulo. Com 8 dias, Jesus ele faz a circuncisão como todo qualquer judeu. Enquanto Jesus estava ainda lá no seu nascimento, né, lá no estábulo, ele se manifesta, né, através dos magos, os magos que vêm visitar Jesus, né, que eram pagãos, né, que vêm reconhecer o Deus de Israel, o Rei de Israel, né, o Rei dos Reis, né, o Rei das Nações. Então, essa manifestação de Jesus, a Epifania, né, os magos que vêm visitar, representa isso para nós, né, que o Rei das Nações chegou. Jesus é apresentado no templo. O velho Simeão acolhe Jesus, recebe e mostra que aquele menino vai ser sinal de salvação, também sinal de queda e de sofrimento para muitos. Depois disso tudo, o anjo pede a José, foge para o Egito, porque vão querer matar o menino. Olha a caminhada, né, dessa infância de Jesus. Depois não se fala muita coisa na vida de Jesus. Porque ele foge para o Egito, volta. Depois Jesus aparece já com seus 12 anos, né? Quando ele perde no templo. Né? E a perca de Jesus do templo mostra para nós que Jesus tinha uma missão muito especial. Né? E depois desse momento, Jesus só volta no seu batismo, né? que ele reaparece. Né? A vida pública de Jesus, no batismo, ela começa. Né? Ela começa ali quando João batiza Jesus
esse batismo de conversão. E esse batismo de Jesus representa o quê? A aceitação de Jesus da missão que o Pai lhe confiou. Ou seja, eu aceito, meu Pai, tudo aquilo que tu pedes a mim. Então o batismo de Jesus representa isso. Logo depois do batismo, Jesus ele vai ser tentado. Então o Espírito conduz Jesus para ser tentado no deserto. Jesus ele vence as tentações, ele é firme. E por que Jesus e como é que Jesus ele vence essa tentação? Ele vence sendo obediente ao Pai, aquilo que está nas Escrituras, sendo fiel àquilo que o Pai lhe pede. E qual que era o grande desejo que o Pai tinha para com Jesus? Salvar todos nós, anunciar o reino e salvar todos nós. E por causa dessa salvação, Jesus realiza vários sinais, vários milagres, várias coisas, para que nós pudéssemos, a partir disso, confiar e aceitar esse anúncio. Mas acima de tudo, aceitando esse anúncio, permitir que Ele pudesse salvar a todos nós, principalmente salvar-nos e libertar-nos do pecado, que é a grande missão de Jesus. Jesus, ele doa toda a sua vida na cruz, em Jerusalém. Né? Desde o princípio o Pai queria que Jesus sofresse a paixão por amor a nós, E qual que é a missão nossa hoje? É anunciar esse Jesus. E o Catecismo deixa isso muito claro para nós. Que nós possamos, né, querido catequista, aprofundar nesse conhecimento de Jesus, para despertar esse amor nos nossos catequizandos, esse amor nesse Deus, nesse Cristo, que nos amou tanto e por esse amor deu a vida por todos nós. Para poder encerrar esse nosso momento, vamos cantar um pouquinho, né, para poder alegrar o nosso coração. Aceita meu clamor e minha oração. Meu Jesus, estou aqui, preciso do carinho de tuas mãos, acariciando meu coração endurecido e machucado, que não sabe perdoar, fechado somente na razão está. Então ensina-me, Senhor, a amar e a entender que para amar é preciso se humilhar. Jesus, manso e humilde de coração, viver com este coração eu não posso. Jesus, manso e humilde de coração, fazer o meu coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, viver com esse coração eu não posso. Jesus, manso e humilde de coração, fazer semelhante ao vosso. Depois de ouvirmos essa música para alegrar o coração, agradeço a você pela atenção, né, pela companhia, né, que Deus possa sempre nos abençoar.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até o próximo encontro, se Deus quiser.